Por fim, chegando então ao último tópico desse curso introdutório, nós vamos tratar um pouquinho das fontes do direito tributário. E o que são fontes, né? Quando a gente fala em fontes do direito, é uma expressão utilizada para designar a origem, a forma por meio da qual as normas jurídicas elas foram criadas, elas foram formadas, né? Ou seja, quais são as modalidades por meio das quais é possível que eu inclua normas jurídicas em um ordenamento. Normalmente a gente fala em fontes, nós temos as fontes primárias e fontes secundárias. No direito tributário, então, qual que é a principal fonte do direito tributário? É a própria Constituição Federal, né? A Constituição Federal, então, além de delimitar os princípios e todos os institutos formativos do direito tributário, ela vai trazer, então, normas referentes à formação dos tributos, a competência do ente, então quem pode cobrar o quê, quais são os limites e as vedações, as proibições a este poder de tributação. Então, a Constituição Federal ela é a base, né, e é uma das fontes primárias do direito tributário. De igual forma, as emendas à Constituição, né, nós vimos que em se tratando em direito tributário, nós tivemos uma emenda à Constituição por meio da PEC da música lá, que incluiu uma hipótese de não tributação a alguns institutos da música brasileira, né? Então, vídeo e música no Brasil. Então, a emenda à Constituição, a partir do momento em que ela passa pelo seu trâmite legal e ela é incorporada pelo ordenamento jurídico, ela também é uma fonte primária do direito tributário. Lei complementar, né? Então, nos casos em que uma norma prevista constitucionalmente ela não é autoexecutável, há necessidade, então, de criação de uma lei complementar para a possibilidade de produção dos efeitos daquela norma constitucional, né? Então, em especial no direito tributário, o artigo 146 da Constituição Federal, ela exige lei complementar para regulamentação de algumas matérias, como, por exemplo, conflitos de competência em matéria tributária, né, entre União, Estados e o Distrito Federal e os municípios, regulamentação às limitações do poder de tributar, normas gerais de matéria tributária, né, definição de tributo, espécies, lançamento, crédito tributário, prescrição, decadência, a definição de tratamento diferenciado e favorecido para microempresas, empresas de pequeno porte, regime simplificado, contribuição previdenciária. E qual que é a diferença principal entre lei complementar e lei ordinária? Nós vamos ver que a lei ordinária ela também é uma fonte do direito tributário. Então, em aspectos gerais, né, a lei ordinária e a lei complementar, a principal diferença que elas apresentam é no quórum de aprovação. Então, a lei complementar ela só é aprovada com a maioria absoluta, né, dos membros da casa, enquanto que a lei ordinária é maioria simples. Então, aqui a lei ordinária, né, que é a lei cotidiana do Poder Legislativo, aprovada por maioria simples e é uma fonte formal básica do direito tributário. O decreto, né, então o decreto é o ato normativo emitido pelo presidente da República, pelo governador ou pelo prefeito, ou seja, pelo poder executivo. Uma característica importante é que o decreto ele
ele deve ser amparado pela lei, né? Então, o decreto é um instrumento normativo que não pode ir contra e nem extrapolar o que já está previsto em lei, sob pena de não obrigar o administrado, né? Então, como exemplo, citamos o caso do IPI. A lei institui o tributo, o fato gerador, a alíquota, o sujeito passivo e os elementos de conexão. E o que o decreto vai fazer? O decreto vai estabelecer o modelo dos documentos fiscais a serem utilizados na cobrança desse tributo. Lei delegada. A lei delegada ela é equivalente à lei ordinária, mas a confecção ela é feita pelo Poder Executivo. No texto da nossa Constituição, não há um impedimento, né, para que o presidente legisle sobre matéria tributária por meio da lei delegada. Mas, na prática, não é o que ocorre, né, porque, na verdade, o presidente ele pode se utilizar de outros meios, como medida provisória e os decretos. A medida provisória, que a gente muito ouve falar, né, em medida provisória, ela é disciplinada pelo artigo 62 da Constituição Federal e é um instituto jurídico com força de lei, por meio do qual o presidente da República pode legislar em casos de relevância e urgência, né? Um detalhe importante é que a medida provisória ela tem 60 dias de vigência e pode ser prorrogada por igual período. Se durante esse prazo a medida provisória ela não for convertida em lei, ela vai perder a eficácia desde sua origem e o Congresso Nacional vai ter que decidir o que vai acontecer com eventuais efeitos produzidos durante a vigência dessa medida provisória. Outro detalhe importante é que ela só pode ser prorrogada por uma única vez, né? Então, 60 dias, prorrogável por mais 60 dias. Não cabe nenhuma outra hipótese de mais uma prorrogação. O decreto legislativo, né, que é de competência do Congresso Nacional, e os decretos legislativos no âmbito do direito tributário, os mais importantes são os da União, porque são os meios utilizados para dispor de tratados e acordos internacionais. Resolução. A resolução é uma norma com força de lei, resultante da deliberação do Congresso ou das casas, né? Mas ele tem um processo diferente da lei ordinária. E a legislação prevê, né, de quem é a competência para legislar sobre determinado assunto. Todos esses pontos sobre quem é competente para legislar sobre o quê, se é a União, se é o Estado, se é o Distrito Federal, ou também qual que é o poder, é o legislativo, é o executivo. Tudo isso a gente tem previsão legal na Constituição Federal, que ela organiza essa regulamentação do Estado. Então, aqui, a própria Constituição Federal, né, ela prevê quais são as hipóteses de cabimento da resolução e o que a resolução pode, né, dispor sobre. Os tratados e convenções internacionais, que conforme nós já vimos, eles podem integrar o nosso ordenamento jurídico, né, o Brasil, inclusive, ele é signatário de pactos e ele faz parte de tratados e convenções internacionais. E como fontes secundárias ou normas complementares, nós também temos algumas que estão previstas no próprio Código Tributário Nacional, né? Então, os atos normativos, as decisões administrativas, práticas reiteradas de autoridades administrativas, né? Isso é curioso porque talvez, por mais que não esteja positivado em uma regulamentação determinada prática, ela pode ser uma fonte secundária a partir do momento em que o uso é reiterado, né? E acaba virando de conhecimento comum, que é dessa forma que aquilo ocorre. É o que acontece também com os costumes,
né, que por mais que os costumes eles não sejam uma norma que está no papel, né, ela está efetivamente regulamentada, ela é sim fonte de criação de normas. E também a doutrina e a jurisprudência. A doutrina, conforme nós já vimos, são esses autores, doutrinadores que elaboram e emitem, publicam obras detalhando e explicando sobre determinado assunto dentro do ordenamento jurídico, e a jurisprudência são as decisões dos tribunais, que também têm a função de ajudar na compreensão, né, e na regulamentação das normas jurídicas. Aqui eu trago as referências utilizadas para a elaboração desse curso e os meus dados para contato. Agradeço muito a presença de todos até aqui, né? Espero que o curso seja de grande ajuda e nós nos colocamos à disposição para o que for necessário. Obrigada, bons estudos!